para a gente falar um pouco, né, sobre, acho que essa iniciativa é extremamente importante, coordenada pelo CONAS, que é a criação, né, desses centros de inteligência estratégica para a gestão do SUS. Eu tive a oportunidade de dialogar com essa iniciativa antes mesmo de entrar no Ministério da Saúde, ainda como professor da Fundação Getúlio Vargas, onde também atuo, e depois num projeto de pesquisa que desenvolvemos em parceria com o CONAS, é um projeto de pesquisa que está em curso, com financiamento da FAPESP, para acompanhar o processo de implementação do CIEGES, né, da rede CIEGES no Brasil. Vários pesquisadores envolvidos, tem pesquisadores que estão aí em Fortaleza, a Andressa está coordenando esse trabalho, trabalha comigo na Fundação Getúlio Vargas. E, então, algo que a gente já vinha acompanhando, e quando volto ao Ministério da Saúde, né, começo também a pensar a rede CIEGES sob a perspectiva de como é que a gente pode, né, integrar e articular essas ações em conjunto. Então, aqui, né, é uma fala de alguém que está pesquisando, ao mesmo tempo, né, que está ocupando uma posição importante no Ministério da Saúde, né, na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, olhando para o conjunto do Ministério da Saúde. Gente, aqui eu vou precisar ficar sozinho. Né? Não precisa mais. Desculpa, viu? O negócio está improvisado aqui, o povo às vezes entra na sala. Sem problema, Adriano, fique à vontade. Mas, então, eu dialogar um pouco com a estrutura do SEG e com, né, eu nessa posição da Secretaria Executiva, que olha para o conjunto do Ministério da Saúde, né, o processo de implantação, planejamento e implantação de políticas, os desafios hoje que estão colocados para os sistemas de saúde, do ponto de vista da sua estruturação, da sua sustentabilidade e também da resiliência do sistema de saúde frente aos diferentes desafios, né, que hoje a gente enfrenta com emergências climáticas, emergências epidemiológicas, né, em conjunto de desafios que hoje está colocado na agenda dos sistemas de saúde, e acho que, né, então, eu construí um pouco a minha fala, preparação, olhando para esse conjunto de questões, né, desafios da saúde, do sistema de saúde, desafio da sustentabilidade, da resiliência e da inovação, né, e como é que a gente pode, né, trabalhar esses centros de inteligência para a gestão dos sistemas de saúde. É um pouco essa apresentação que eu vou compartilhar aqui com você, em que acho que a gente tem importantes desafios, mas inúmeras oportunidades, né, com a revolução tecnológica que está em curso. Então, a minha fala eu preparei em 3 tempos. Um tempo, primeiro, para falar do sistema de saúde e os seus desafios. Um segundo, a agenda do Ministério da Saúde, a agenda que a gente está levando à frente, como é que essa iniciativa CIEGES também pode dialogar com essa agenda, né? E, por fim, elementos que a gente já está capturando da pesquisa e que podem ser trabalhados, discutidos. A gente tem visto experiências bastante interessantes em cada um dos estados que a nossa equipe de pesquisa tem visitado. Então, acho que um primeiro destaque a ser colocado é reconhecer a importância dos sistemas de saúde para melhorar a saúde da população, né, e o impacto que isso teve no século passado, né. Esse gráfico aqui demonstra a expansão da expectativa de vida no mundo entre 1700 e 2021. Né. A gente vê aí que no século passado, passando o cursor aqui, não sei se vocês estão vendo meu cursor,
né, a gente tem uma estabilidade praticamente na expectativa de vida. A partir do metade do século XIX, começo do século XX, né, a gente tem uma inflexão, uma curva ascendente na expectativa de vida, que passa de 35, 40 anos para mais de 70, né, algumas regiões do mundo, mais de 80 anos de expectativa de vida. O que isso aconteceu? A gente teve uma revolução tecnológica na saúde, o desenvolvimento da biomedicina, da medicina científica, mas, junto com isso, o desenvolvimento dos sistemas de saúde, né? E os sistemas de saúde, essa é uma publicação da Organização Mundial de Saúde, que mostra que os sistemas de saúde contribuíram enormemente para fazer com que a saúde melhorasse. Por quê? Porque fizeram com que as tecnologias pudessem chegar a grandes contingentes populacionais. Não basta ter a vacina, se a vacina não vacina a população. Não adianta vacinar uma pessoa, né? Tem que vacinar o conjunto da população. Então, os sistemas de saúde foram se estruturando, se organizando ao longo do século XX. Né? Não existiam sistemas de saúde antes disso. Eles começaram a ser organizados no final do século XIX, modelo bismarckiano, mas é, de fato, no século XX que a gente vê essa organização acontecendo e, com o sistema de saúde, as tecnologias, os cuidados médicos, os cuidados em saúde, as tecnologias chegando a grandes contingentes populacionais. E isso, então, tendo impacto muito positivo na melhoria da situação de saúde. Mas a Organização Mundial de Saúde já chama atenção, no ano 2000, né, que o papel do sistema de saúde poderia ser ainda melhor, porque essas tecnologias não chegam a quem mais precisa, necessariamente. E os países mais pobres, as populações mais pobres, né, a gente viu isso na Covid, na pandemia da Covid, tem mais dificuldade para ter acesso a serviços e tecnologias de saúde. Então, os sistemas de saúde precisam se fortalecer. Essa é a mensagem, né, principal que a Organização Mundial de Saúde passa na virada do século. Nós avançamos, mas precisamos ter sistemas de saúde mais eficientes. E essa é uma agenda que entra com muita força nos anos 2000, principalmente pelo impacto e pelo custo que o desenvolvimento tecnológico e a organização dos sistemas de saúde tem na economia dos países. Esse outro gráfico mostra o crescimento do gasto em relação ao PIB, o gasto governamental em relação ao PIB entre 1880 e 2021. Então, no século passado, né, a gente começa a ter um crescimento do gasto em saúde maior do que o crescimento do PIB, pressionando os governos. Então, a gente precisa ter sistemas de saúde, mas precisa ter sistemas de saúde mais eficientes. E a Organização Mundial de Saúde lança, então, uma série de publicações voltadas para ampliar a eficiência na alocação dos recursos em saúde, para a gente ter sistemas de saúde mais eficientes. Então, essa agenda, né, entra com muita força, a questão da eficiência, da sustentabilidade, em função do aumento de custos em saúde acima do crescimento econômico, né? E essa questão da sustentabilidade, então, a capacidade de um sistema de saúde fornecer continuamente as principais funções do sistema e adaptar-se aos contextos de mudança para melhorar a saúde da população. Mas, junto com isso, junto com a agenda da sustentabilidade e da eficiência, entra a agenda da resiliência. Essa agenda da resiliência, o conceito de resiliência, né, é o conceito mais recente, que chega com muita força nos sistemas de saúde frente aos diferentes choques que provocam mudanças no funcionamento dos sistemas de saúde. Epidemias, né, mas também choques econômicos, provocando redução de recursos aplicados, disponíveis aos sistemas de saúde, choques políticos, que afetam as políticas, os programas. A gente viveu isso aqui no Brasil, a combinação das duas coisas, crise econômica com crise política, afetando, né, o desempenho do sistema de saúde num momento da maior epidemia que a gente, né, viveu, que foi a pandemia da Covid-19.
né? E aqui o CONAS, mais uma vez, teve um papel de destaque, e a rede CIEDES é um pouco o resultado de tudo isso, é produto de tudo isso, do protagonismo que o CONAS assumiu num dos momentos mais desafiadores, né, para o sistema de saúde no mundo, né? E aqui no Brasil a gente tinha um governo federal que não ajudava, ou melhor, atrapalhava, e o CONAS assumiu um papel muito importante. Então, esse conceito de resiliência entra com força porque diz respeito à capacidade do sistema de saúde não só manter a sua sustentabilidade, é mais que isso, mas é se preparar para absorver, se adaptar, aprender e se transformar frente aos choques que vão acontecer, né? Então, isso começa a ser parte da nossa rotina, né? Enfrentar, como enfrentamos há um mês atrás, em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, né? Um ciclone que devastou 90% da cidade. Ano passado, no Rio Grande do Sul, cheias que afetaram 90% do estado. Logo em seguida, secas na região amazônica que secaram toda, né, aqueles rios gigantescos, colocando mais de 500 mil pessoas em situação de isolamento por conta né, das secas. Então, isso exige, né, esse tipo de novos eventos que começam a fazer parte da nossa rotina, né? A imprevisibilidade passa a fazer parte da rotina dos sistemas de saúde. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? E aí entra o conceito de resiliência com muita importância, né? Esse conceito de resiliência que diz como é que a gente pode estar preparado para essa imprevisibilidade, para absorver esses choques. Segundo, responder rapidamente, fazer a identificação oportuna, né? E poder trabalhar, então, a importância de ter sistema de gerenciamento de emergência com um sistema de resposta rápida, né? Um dos maiores exemplos que a gente tem hoje é a Força Nacional do SUS, né? Que em todas essas emergências tem atuado, e com uma diversificação de ações de apoio assistencial, ações de apoio à saúde mental, o que a população mais tem demandado pós o choque, é suporte à saúde mental para a população, mas também para os trabalhadores de saúde. Então, essa questão da resposta rápida, da identificação oportuna, a identificação do tipo de choque, das necessidades, e o gerenciamento, né, necessário para que o sistema de saúde não perca a capacidade de funcionar frente ao choque, né? Durante a Covid, as pessoas permaneceram tendo problemas, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, câncer. Então, não precisava atender a Covid, mas precisava manter o atendimento funcionando, né? Em Rio Branco do Iguaçu, mais uma vez, né, teve 5 unidades básicas de saúde totalmente destruídas, mas as pessoas continuam tendo seus problemas de saúde. Então, prontamente, a gente montou estruturas, né, da Força Nacional do SUS para apoiar também com o atendimento do funcionamento do sistema. E, por fim, né, a recuperação e o aprendizado, né? E aqui, gente, eu acho que assim, a gente está vendo muitas coisas ainda pós-Covid, que a gente tem estudado. Rede CIEDES como já falei, é um produto disso, faz parte da recuperação, né, da gente ver que não precisamos trabalhar a informação, as ações de recuperação, Programa Nacional de Redução de Filas Cirúrgicas, né, com uma grande ação do governo federal voltada para recuperar o represamento importante, né, de procedimentos em função da pandemia da Covid-19. Então, essas são um pouco questões que estão colocadas, estou falando de maneira sintética, né, mas que diz respeito à estruturação, organização, sustentabilidade e resiliência do sistema de saúde, que está na agenda, né, dos sistemas de saúde. E, para isso, né, a gente precisa trabalhar uma questão central, é melhorar a capacidade de uso das informações, dos dados, na gestão do sistema de saúde.
E aqui, né, o CIED, mais uma vez, é um arranjo organizacional, um arranjo de gestão muito importante para valorizar e trabalhar melhor os dados que nós temos. E no sistema de saúde a gente tem, de fato, dado o que não falta, né? A gente tem uma excessiva até quantidade de dados, mas esses dados, muitas vezes, como não são trabalhados, você só qualifica o dado quando você usa o dado. Se você não usa o dado, né, como é que é a captação do dado, enfim. Então, em geral, o nosso dado ainda é de baixa qualidade, porque a gente não tem, nas rotinas, usar o dado de maneira sistemática. E também uma baixa integração de diferentes bases de dados. Esse é um desafio no sistema de saúde altamente descentralizado, como o SUS. Você tem em cada município uma base de dados, com sistemas diferentes, os estados também com sistemas diferentes, o Ministério da Saúde e seus programas com sistemas diferentes. Então, uma enorme dificuldade de integração, né, desses dados. Então, muito dado de baixa qualidade, com dificuldade de integração. Fazendo com que o dado não gere informação, né? Porque a informação vem da capacidade de interpretar o dado, e isso gerar informação, né? Então, o dado, a gente tem uma insuficiência, né, na produção de informação a partir dos dados que tem, e isso também acaba afetando a nossa capacidade de produzir conhecimento que subsidie a ação, né? Um conhecimento mais sistemático, não só um conhecimento prático, né, da experiência que, né, nessa sala aqui, acho que todo mundo tem muita experiência, muito conhecimento, mas como é que a gente pode enriquecer esse conhecimento, essa experiência, a partir da análise sistemática de dados, né? Então, a gente ainda sistematiza pouco o conhecimento para gerar uma ação mais qualificada. E o que acaba acontecendo muitas vezes é uma repetição acrítica das ações, gerando muita ineficiência, né? Então, aqui, assim, nesse slide aqui, vocês, acho que vem a quantidade de oportunidades que a gente tem para pensar, né, uma melhor gestão dos dados, das informações, subsidiando as ações, aumentando a eficiência do nosso sistema de saúde. E aqui tem muita gente pensando nisso hoje, né? Vários grupos de pesquisa no mundo, vários sistemas de saúde passando por transformação, né? Utilizando né, inteligência artificial, as grandes bases de dados, né? E com a perspectiva de poder ter um sistema de saúde que gere melhor valor, né? Essa é uma produção do pessoal do Health Systems Innovation Lab de Harvard, com quem a gente tem uma cooperação já de longa data, né, que coloca como é que a gente pode maximizar a eficiência, a efetividade, a responsividade e também a equidade no sistema de saúde para melhorar o resultado em saúde ao longo do tempo, articulando ações de cuidado com ações de saúde coletiva, para ter um melhor resultado em termos de produção de indicadores de saúde, mas também de proteção financeira. Esse é um aspecto fundamental, né? O sistema de saúde ele é eficiente quando a população não precisa gastar dinheiro do próprio bolso para fazer uma consulta, para fazer um exame, que às vezes o sistema de saúde demora para conseguir marcar, enfim. Então, esse é um dos principais fatores causadores de pobreza no mundo, né, é o gasto em saúde. Por isso, sistemas de saúde que são bem desenvolvidos, fortes, organizados, né, protegem a população do gasto em saúde com despesas em saúde. E a satisfação do usuário também é algo, né, fundamental, é central hoje para a agenda do sistema de saúde. Para ter legitimidade com a população tem que ver se ser bem atendida, ter seu problema resolvido, né? Então, tem um conjunto de ações hoje voltadas para a gente pensar como a gente transforma, né, um sistema de saúde que hoje são analógicos para sistemas de saúde digitais, e que possam, né, fazer
né, com que a gente possa ter um melhor uso dessas informações articulado às políticas, aos programas, porque não basta também você ter um bom núcleo de informação, mas se isso não alimenta a gestão do sistema, a gestão do programa, se não alimenta o trabalhador da saúde que está lá na ponta prestando atendimento, mas não tem feedback da ação, do resultado da sua ação. Né? Então, aqui é um conjunto de iniciativas, né, que começa com a estruturação de grandes sistemas de dados, né, para otimizar as funções, a capacidade de entrega de serviços à população e aos indivíduos nos diferentes níveis, junto com, né, o sistema de informação, a capacidade de análise. Né, e essa análise é fundamental, né, para dar suporte à tomada de decisão. Onde é que eu vou alocar meu orçamento? Qual o serviço que eu vou dirigir mais recurso? Enfim, essa capacidade analítica de olhar, né, é cada vez mais necessária, ainda mais pelo volume hoje que tem as emendas parlamentares compondo o orçamento da saúde. O governo, e não é só mais emenda parlamentar no governo federal, é nos estados e nos municípios. Então, os gestores têm cada vez mais ter capacidade de orientar, é aqui, e disputar esse, né, orçamento. Mesma questão com relação a medidas, né, de custo. Quanto custa os serviços, quanto custa as ações, para a gente otimizar, né, as ações. Medir resultado, né, do sistema de saúde com indicadores. Qual que é o conjunto de indicadores, né, que nós podemos aferir o desempenho do sistema de saúde e poder fazer comparações, um benchmarking de performance. Então, como é que a gente tem, viu, doutor Jurandir, do ponto de vista da assistência farmacêutica oncológica, um benchmarking que eu tenho provocado o nosso pessoal lá do DAF, do Departamento do Câncer, é olhar para o programa de DST-AIDS. Né? O programa de DST-AIDS é um benchmarking que a gente pode fazer. O programa de DST-AIDS sabe os estoques de medicamentos em cada um dos estados, os pacientes que estão consumindo esses medicamentos antirretrovirais, como é que está a carga viral de cada um desses pacientes, se o paciente deixou de tomar a medicação ou de buscar a medicação, é feita uma busca ativa, né, desses pacientes, ou é feita, né, a navegação do cuidado, né, começou ali. Então, tem todo um conjunto de hoje programas que funcionam, que pode orientar com benchmark institucional, mas também, né, com indicadores. A gente pode ter no SUS, né, a oportunidade de ter experiências de diferentes estados, né. Hoje, aí, nesse evento que vocês estão fazendo, a possibilidade dos estados poderem apresentar as suas experiências e fazer um benchmark institucional de experiências na melhoria da gestão do dado, da gestão da informação, e quanto essa informação ela é importante para avaliar e monitorar, a partir de indicadores, a performance do sistema de saúde no seu conjunto. Além disso, a integração, né, de redes de cuidado, mecanismos de pagamento do sistema de saúde que incentivem cuidados integrados, né, a experiência recente que a gente tem trazido para o Brasil, a partir um pouco dessa experiência, são as ofertas de cuidado integradas, OCIs, que financiam bundles de cuidado, consulta, exame, retorno, né, e está todo mundo vendo a dificuldade de implementar isso, porque exige técnica de gestão de sistema, de gestão de serviço, de navegação, de cuidado, coisa que o programa de HIV/AIDS faz. Né? Então, esse tipo de questão para a transformação de um sistema de saúde analógico, um sistema digital de alta performance, esse tipo de tecnologia, de método, são questões fundamentais. A integração também de serviços, né, em redes de atenção, não é nenhuma novidade falar nisso, mas usar o sistema de informação para produzir essa integração de fato, né, e fazer o manejo do sistema de informação,
é algo fundamental. Tudo isso que nós estamos falando no final, né, diz respeito a uma grande mudança, né, de pensar em inovação, ou de um ecossistema de inovação que articule inovação no modelo de financiamento, inovação na governança, inovação na incorporação de tecnologias, inovação no uso da tecnologia de informação para gerenciar o sistema de saúde. Então, isso aqui está na agenda, né, dos países no mundo. Eu gosto desse slide, um slide preparado pelo pessoal lá de Harvard, que dá um pouco o panorama, né, de como é que os sistemas de saúde estão se desenvolvendo nessa perspectiva de melhorar a performance e melhorar o valor entregue à população. Bom, aqui entrando um pouco nos desafios, trazendo um pouco a agenda para o Brasil, né, acho que isso aqui é um pouco o perfil, essa dimensão dos sistemas de saúde no mundo, enfim. Aqui no Brasil, sistematizei com o ministro Padilha alguns desafios, né, para o SUS pós-pandemia e também que dialogam, né, com essa questão do manejo da informação. Estou colocando tudo isso por quê? Porque acho que o CIEGES não é só um mero arranjo organizacional. Para ele ter valor, ter força, ele tem que estar na agenda estratégica dos gestores. Então, não dá para ser só uma salinha com um monte de painel. Ela tem que estar conectada, de fato, com os problemas que nós estamos vivendo, os desafios que nós estamos enfrentando, né? E no SUS pós-pandemia da Covid-19, em que nós falamos, o desafio da sustentabilidade do sistema de saúde é um desafio que era do começo do século XX. Depois veio o desafio da resiliência. Agora nós temos outros desafios pós-Covid, né? E primeiro, o desafio da cultura, que eu vou falar um pouco mais a respeito, mas também a transformação das nossas instituições, atualizar as nossas instituições para os desafios que a gente lida, né? Desafios da incorporação de tecnologias e da formação profissional nessa mudança de padrão tecnológico e uma agenda de desenvolvimento do país, de soberania do país, desenvolvimento do complexo econômico-industrial da saúde. Então, a questão, né, a primeira, esse desafio político e cultural, né, que está colocado, e mais uma vez a informação é fundamental, para a gente enfrentar e combater a desinformação, né, que se espalha com tanta rapidez, maior até, ela viraliza, né? A gente usa o termo viral, né, para falar também sobre a desinformação, enquanto isso a gente vê, né, o impacto disso diretamente. Então, hoje, enfrentar a desinformação é um desafio cultural e político que está na nossa agenda, né? E a gente precisa de informação e ter subsídio de informação. Segundo, depois de falar um pouco mais de detalhe, também a reforma institucional, né? Como é que a gente modifica? As unidades básicas de saúde não pode ser mais as unidades básicas de saúde que a gente construiu na década de 70, 80, 90, 2000. Né? Tem que ser unidades de saúde mais acessíveis, de maneira digital, que acompanhem os pacientes integradas, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente preparar a nossa rede de urgência e emergência, a rede de atenção especializada, e isso exige reforma institucional. Reforma tecnológica, né, o SUS digital que está acontecendo, novas tecnologias na formação profissional, e também, né, essa questão do desenvolvimento do país. Né? A saúde hoje não está mais só... Virou um setor tão estratégico para a economia, para o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico, que a gente precisa estar cada vez mais conectado e articulado, né, com outros setores. Então, aqui na batalha cultural, né, que a gente está enfrentando, aí o vírus da mentira, tão perigoso quanto a biologia, desafio assegurar a importância, a relevância das instituições para a segurança da população e ter mais agilidade na informação. Informação em saúde precisa ser rápida, eficiente e segura. Né? Mais uma vez, ressaltando aqui a importância do CIEGES. Do ponto de vista da nossa reforma institucional, né, então, essa questão do tempo de espera,
né? Isso entrou no programa Agora Tem Especialistas como uma questão central, né? Mais acesso para quem não pode esperar, isso exigindo, então, uma reestruturação que nós estamos fazendo, estamos em curso, né, da atenção especializada, com o programa Agora Tem Especialistas, mas também no jeito de funcionar da atenção primária em saúde, para ser um espaço de produção de cuidado e vida, né, a atenção primária como esse espaço central de produção de vida, e como é que a gente precisa revigorar, revitalizar as nossas equipes de saúde da família, enfim. E no caso das novas emergências, também uma reforma institucional para lidar, para estar preparado com essas emergências que não são mais novidade, mas são, de fato, né, o novo cotidiano aí dos sistemas de saúde. A revolução tecnológica e na formação profissional, tudo isso tem que estar conectado também, né? Transformação digital inclusiva e segura, né? Com segurança, ele sabe os riscos também que o uso da informação, né, pode ocorrer. Como é que isso vai mudando as tecnologias assistenciais e articulado com formação e provimento. Isso junto com, né, uma agenda de desenvolvimento do complexo econômico industrial, soberania, reduzir dependências externas, aumentar a capacidade de produção local, gerar empregos, assegurar a nossa economia, ter maior capacidade de agilizar e ofertar de maneira sustentável novas tecnologias que vêm com altíssimo custo. A gente tem hoje drogas, tratamentos que custam 7, 10, até 20 milhões de reais o tratamento. Então, isso pressionando o orçamento do SUS, né? Ainda que o Ministério da Saúde assuma esse altíssimo custo, isso impacta, né, na quantidade de recursos que nós vamos ter para aumentar até a TUMAC. Então, o dinheiro, ele não... Né, o orçamento, ele tem o limite, e é assim mesmo, que é o quanto a capacidade que o governo tem de arrecadar e alocar recursos. A gente tem disputado cada vez mais recursos para a saúde, mas ele vai ser sempre limitado. A gente precisa, então, ter capacidade de orientar essa incorporação e alocação das novas tecnologias da melhor maneira possível e controlar o seu uso, né? Então, essa questão da assistência farmacêutica oncológica é um ponto importantíssimo, né, em que nós vamos ter que fazer para os medicamentos de altíssimo custo, doenças raras também, né? Não só a incorporação, parece que resolveu o problema quando incorporou, não, mas depois que dispensou, como é que usou, qual foi o resultado que produziu, a gente não tem avaliação pós-incorporação, né? Então, isso são questões fundamentais. Informações fundamentais, informações estratégicas, informações que agregam inteligência para o sistema de saúde. A gestão do sistema de saúde, com esses desafios todos que a gente vive, não pode ser uma geração administrativa, burocrática. Tem que ser uma geração estratégica, né, que trabalhe a informação, que subsidie a tomar de decisão. Bom, aqui eu vou passar bastante rápido, mas, assim, né, onde possíveis usos, né, da rede CIEGES, dos sistemas de CIEGES, nos programas e políticas que nós estamos implementando, né, no governo federal, no SUS, né, pelo Ministério da Saúde, né, sob a liderança do nosso ministro Padilha. Né, o programa Agora Tem Especialistas. Informação é central, né, para a gente ter o número de pessoas na fila, tempo de espera. Esse é, né, a principal questão que a gente está querendo enfrentar, e aí mobilizando toda a estrutura, né, de rede pública e privada, como é que a gente pode orientar a ampliação da oferta a partir dessa identificação de necessidades, levar unidades móveis também para onde a gente, né, não tem infraestrutura e capacidade instalada. Na Política Nacional do Câncer, eu já falei aqui da assistência farmacêutica oncológica, mas todo o resto, né, radioterapia, quimioterapia, cirurgia, toda a organização que vai ser necessária, a informação vai ser central para a gente ter uma melhor informação de tudo isso, né, para a implantação da Política Nacional do Câncer. Para a nossa rede de emergência e saúde pública, a gente já criou a SPIN, criou a Força Nacional do SUS, criou a rede CIEGES, a gente tem o Regulamento Sanitário Internacional, mas a gente precisa aprimorar, e muito ainda, a nossa capacidade de preparação e resposta às emergências de saúde pública
na perspectiva de ter uma melhor governança e coordenação, com o Centro de Inteligência Epidemiológica, uma nova estrutura de prevenção, preparação e resposta, diretrizes para o sistema de saúde no seu conjunto, integração dos dados de vigilância laboratorial, isso, modernização dos nossos parques tecnológicos, dos LACENs, Laboratório de Saúde Pública, enfim, e uma força nacional que atue quando as forças locais não têm a sua condição superada por conta dos eventos extremos que podem acontecer. Então, isso também está na nossa agenda, e o CIEGES, de alguma maneira, integrado com tudo isso. A mudança, plano de adaptação à mudança climática, também o AdaptaSUS, foi aprovado na nossa tripartite que realizamos em Belém em outubro, com um conjunto de metas e ações que vão orientar para reforçar a vigilância, reforçar as ações de atenção, promoção à saúde, junto com ciência e tecnologia, para preparar o SUS para as mudanças climáticas. E aí também um conjunto de medidas que a Secretaria de Saúde Digital tem liderado para aumentar a comunicação do SUS com o cidadão, a comunicação direta. Hoje, esse negocinho aqui está na mão de todo mundo, aqui está com a foto dos meus filhos, e a gente tem que usar melhor essa informação para orientar, para enfrentar a desinformação, mas para passar as informações. Tive a oportunidade de ter o nosso terceiro filho, nasceu nos Estados Unidos, enquanto eu estava lá fazendo meu pós-doutorado em Harvard. E a gente teve, a Helena fez o pré-natal lá, e no pré-natal a gente recebia todo mês, ela recebia as informações de como é que as mudanças que iam acontecer com o corpo dela, ela já sabia, era a terceira gestação, mas primeiro mês como é que seria, segundo, terceiro, quarto, depois nasceu o João, a gente ficou lá mais 6 meses, tudo que devia fazer com as vacinas devia tomar, Então, você se sente cuidado. Essa dimensão é uma dimensão muito interessante da comunicação. Você vê o sistema de saúde chegando em você, você vê esse cuidado. Bom, as ações que nós estamos fazendo via integração de dados na Rede Nacional de Dados em Saúde, a RDS, não é nada fácil montar isso, pelo que eu já falei, da desintegração dos dados, pela descentralização de diferentes sistemas de informação, mas talvez, acho que esse vai ser o principal legado da secretária Ana Estela Haddad. Ela tem defendido isso com muita força, com muita ênfase. A nossa RNDS, não fazer nada que não passe pela RNDS, um elemento integrador. As plataformas do SUS digital, e aí o SUS cidadão, profissional, gestor, avanço no telesaúde, e isso articulado a monitoramento e avaliação. As possibilidades de integração do SUS digital com uma clínica integrada, enfim, aí tem várias ações aí que estão em curso, liderados pela secretária Ana Estela Haddad, e o que isso vai nos dar de possibilidade de um outro sistema mais integrado, mais articulado, que cuide melhor da população. Ao mesmo tempo, uma outra iniciativa que nós estamos também participando, liderando, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, o governo de São Paulo, e com o financiamento do Banco do BRICS, a primeira hospital inteligente, totalmente inteligente, com sistemas de informação. E qual foi o nosso... Quando esse projeto veio, foi ótimo, mas isso aqui tem que estar integrado à nossa rede do SUS. Então, a gente começou, já colocou como parte do projeto 14 UTIs com soluções tecnológicas que vão ser acompanhadas nesse processo de construção do hospital inteligente em São Paulo. Uma rede de UTIs inteligentes que conecta a rede de urgência, integração de equipamentos, sistemas de informação, capacitação das equipes de gestão e de assistência, acompanhamento da qualidade do cuidado, e monitoramento e avaliação permanente. Enfim, então, acho que aqui, entrando na última parte, aqui já para encerrar,
né, trazendo já alguns elementos de pesquisa que também a gente tem verificado. Né? Eu me reúno toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, com a minha equipe de pesquisa. São 2 projetos, um projeto CNPq, que a gente avalia a recuperação da Covid, o SUS pós-Covid, estamos acompanhando, e outra pesquisa que é essa da FAPESP, que acompanha a implantação da rede CIEGES. Né? Então, o que a gente tem visto que nos estados a transformação digital já está acontecendo, começou impulsionada pela pandemia, mas também por demandas crescentes da gestão e pelo aumento expressivo na capacidade de produção de dados. O ritmo de mudança é muito rápido, novos sistemas, bases diversas, novas exigências de interoperabilidade, pressões por transparência e por respostas mais ágeis, né? Essa transparência é muito boa, né? Exigências dos órgãos de controle, enfim. Esses avanços são reais, mas ainda acontecem de modo muito heterogêneo e, eventualmente, desconectado entre as áreas e os diferentes níveis das secretarias de saúde. Isso que a gente vê nas secretarias também se reproduz no Ministério da Saúde. A gente vê isso também acontecendo, né, de uma maneira bastante heterogênea e algumas vezes desconectada. Então, não é uma coisa simples, trivial, né, mexer com isso. Então, o risco aqui é avançar sem consolidar. Acho que esse é um aspecto importante. O campo da pesquisa sobre a rede CIEGES tem sugerido que a inteligência em saúde hoje depende fortemente de iniciativas locais, de núcleos de vigilância, equipes de regulação, áreas de TI e servidores que se dedicam a construir análises e ferramentas. São avanços importantes, mas pouco estabilizados. Né? Quando a equipe muda ou quando há uma sobrecarga, os fluxos se fragilizam. A gente tem observado isso. E sem estruturas e processos mais consolidados de governança, acho que esse é um aspecto central, a produção e o uso de informações permanece dependente das pessoas e não das rotinas. Né? Então, é justamente esse vazio, né, que o CIEGES tem o potencial de preencher. Então, a rede CIEGES busca fortalecer a estrutura de funcionamento desse centro de inteligência, com a criação de comitês, definição de pontos focais, nas diferentes áreas da secretaria, o processo de priorização, periodicidade de trabalho, validação das análises e maior clareza de escopo. Então, tem um potencial importante de transformar práticas que hoje são fragmentadas e muitas vezes reativas em processos contínuos, reconhecidos institucionalmente, apoiados por metodologias de trabalho sólidas. Busca, então, diminuir a dependência, né, só de esforços individuais e proteger, sim, a continuidade, a perenidade, né, das ações no campo da inteligência em saúde. E aí o uso de protocolos, métodos claros, né, para a informação deixar de ser de alguém o dono da informação, né, e passar a ser apropriado, de fato, né, pela instituição. Então, acho que a rede, né, acho que essa força, essa capacidade que a gente tem de fazer no SUS, né, e que o CONAS tem liderado de maneira bastante importante, né, de estimular, de fomentar essa rede, para promover troca entre estados em diferentes níveis de maturidade, circulando soluções, reduzindo o retrabalho, ampliando a capacidade analítica dos estados, fortalecendo a competência da força de trabalho e ajuda a nivelar práticas mínimas, né, distinguindo operacional, tático, estratégico no uso da informação, espaço de formação contínua, de aprendizado, de transferência de tecnologia entre estados, compartilhando ferramentas, soluções, práticas, né? Acho que esse é um saldo aqui concreto e valioso, principalmente diante dos gargalos que nós temos de capacitação de recursos humanos nas gestões. E essas ações não se limitam ao Brasil, também há iniciativas de cooperação além de estados, né? A Argentina, a Colômbia têm nos procurado, por exemplo, para poder buscar fazer maior integração. A Argentina não o governo nacional, governos estaduais muito interessados na experiência do CONAS, né, de como é que articula os governos estaduais, articula os governos estaduais. E aqui, né, uma reflexão final do Ministério da Saúde, né, que
As estruturas organizadas no nível estadual permitem que as respostas sejam mais aderentes ao contexto real dos territórios. Acho que reconstrói o papel da gestão estadual. Isso é muito importante. A gente tem um maior protagonismo, a manutenção do protagonismo, melhor dizendo, que os governos estaduais assumiram na pandemia da Covid-19, precisa ter uma continuidade. Acho que esse é um caminho, é um rumo bastante importante. Alinhando prioridades, coerência. Então, o Ministério da Saúde tem um papel central nisso aqui também, de apoiar, de articular, de promover um alinhamento, de fortalecer a regionalização da nossa rede nacional de dados em saúde para mitigar a fragmentação de dados do SUS. Um alinhamento nacional não deve homogeneizar, não é centralizar. O SUS não é assim. O SUS é essa riqueza, essa potência, é justamente ter essa rede plural, mas a gente precisa de respeitar a singularidade de cada região, mas ter padrões de uso, requisitos de segurança, orientações para a governança, para quais os estados e municípios possam adaptar as suas soluções a essas necessidades. A LGPD também reforma a necessidade de cooperação federativa para cumprir requisitos de proteção e governança de dados, exigindo maior clareza de papéis, suporte técnico, alinhamento entre ministérios, estados e municípios, não apenas na tecnologia, mas assim nessa coisa dos papéis e responsabilidades. E esse é um aspecto, assim, a gente só teve atenção primária forte no Brasil porque a gente teve um financiamento sustentável. A modelagem do financiamento da saúde digital, a gente precisa ser construída. Não basta só repassar recurso a fundo perdido. Quando a gente passou, o financiamento da atenção primária deu certo, porque tinha o PAB fixo e o PAB variável. Foi isso que deu certo. O PAB variável induziu uma modelagem de funcionamento da atenção primária. Nós não vamos passar recurso só per capita, o recurso só de indução sem ter uma resposta. E também sem ter um compartilhamento da produção do que esse recurso faz. Porque muitas vezes o que a gente tem visto, e não é nem governo de oposição, situação, enfim, o governo apropria do recurso federal e como se fosse, enfim. Então, a gente precisa construir marcas conjunto. Esse é um aspecto importante, que valoriza. Esse recurso federal está sendo colocado para o telesaúde, que o Estado também está fazendo, mas tem que ter a marquinha federal lá. Senão, não, sabe, fica um jogo. Então, essa questão da transformação, do investimento para a transformação digital é muito importante, e a gente tem um mecanismo, pode também mais um benchmarking nacional, com a estratégia da família, um financiamento regular, sustentável, mas orientado para que modelo a gente quer, com indicadores a serem alcançados. Então, a gente tem conversado bastante com a secretária Ana Estela, da gente pensar uma nova modelagem aqui de financiamento, e isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar construir junto, pactuar com o CONAS, com as EMS, mas uma modelagem para ter um financiamento que permita ter investimento contínuo, estável, para garantir maturidade tecnológica, manutenção e escala das soluções no SUS. É isso. Desculpe aqui um pouco o improviso, viu, gente? Mas quis dar essa visão geral aqui de sistema do Ministério, e dessa experiência riquíssima, eu acho, que está sendo construída, liderada pelo CONAS, Rede CE. Já agradecer mais uma vez, doutor Jurandir, Tânia e toda a diretoria do CONAS pela confiança na gente. Falando aqui enquanto pesquisador da FGV, estou afastado, acompanhando, e aqui quem tem liderado e me ajudou também a construir essa apresentação foi a Andressa, que está aí com vocês e vai acompanhar as atividades de pesquisa. Mas é isso, Tânia, muito obrigado pela atenção, pelo honroso convite, lamento mais uma vez não poder estar aí no calor de Fortaleza, do Ceará, mas principalmente dos cearenses, das pessoas aí muito queridas, que eu gosto muito e tenho o privilégio de poder ter como queridos amigos. Não sei se o Tanta está por aí também, mas tanta gente querida, que
eu gostaria de poder dar um abraço. É isso, muito obrigado.